Fontes destacam que o que está acontecendo em Michigan é revelador. Há um movimento crescente de empresas querendo retornar ao estado para retomar a produção de automóveis. O motivo apontado é claro: consequência da política fiscal e tarifária implementada pelo governo Trump. O setor automotivo dos Estados Unidos, liderado pelas três gigantes de Detroit, atravessa uma nova fase enquanto enfrenta diretamente os impactos dessas medidas. Neste momento, General Motors e Stellantis já sentem com intensidade esses efeitos. A atenção agora se volta para Ford. A GM informou que seus lucros no segundo trimestre caíram em US$ 1 bilhão, enquanto a Stellantis registrou perdas de 2,7 bilhões de dólares apenas no primeiro semestre de 2025, atribuídas em parte às tarifas. As medidas protecionistas do presidente foram apresentadas como a solução para a crise de Detroit. Contudo, em vez de revitalizar a chamada cidade do motor, acabaram empurrando toda a indústria automotiva norte-americana para a beira do colapso. Uma tarifa de 25%, implementada sob o lema America First, deve acrescentar cerca de 18 bilhões de dólares em custos adicionais às montadoras apenas em 2025. Os Detroit 3, Ford, GM e Stellantis já suportam aproximadamente 42 bilhões de dólares desse encargo, um peso que as obriga a revisar projeções de lucro e repensar modelos inteiros de negócio. O que deveria proteger empregos nos Estados Unidos agora gera cortes de pessoal, congelamento de investimentos e tensão crescente nas cadeias produtivas. Até mesmo lideranças empresariais locais, como a Câmara Regional de Detroit, alertaram que a estratégia pode equivaler a um tiro no pé industrial. No epicentro da crise está a Stellantis, uma multinacional transatlântica antes celebrada como um pilar da recuperação de Detroit, mas que hoje se desfaz diante de todos. As vendas caem, estoques se acumulam e perdas expressivas transformam a antiga campeã em símbolo de um setor em colapso. A pergunta que ninguém em Washington ousa levantar se impõe: se a companhia que deveria sustentar Detroit não resiste ao protecionismo, quanto tempo resta até que todo o setor automotivo americano ceda? Nenhuma empresa expõe tanto esse abalo quanto a Stellantis. Antes vista como orgulho transatlântico, hoje é a maior vítima da guerra tarifária. Em apenas 6 meses, passou de um lucro de 5,6 bilhões de dólares no ano anterior para um prejuízo líquido de 2,3 bilhões de dólares, aproximadamente 2,7 bilhões de dólares de perdas no primeiro semestre de 2025. Os números são devastadores. Só as tarifas drenaram 300 milhões de dólares das finanças da empresa, um impacto direto sem perspectiva de alívio. As vendas na América do Norte despencaram 25% no segundo trimestre, uma queda tão acentuada que obrigou ao fechamento de fábricas no México e no Canadá. A decisão repercutiu imediatamente nos Estados Unidos, deixando quase 900 trabalhadores repentinamente desempregados. Até mesmo a liderança da companhia se prepara para o pior. O CFO Doug Osterman projetou que as perdas totais em 2025 podem atingir 1,5 bilhão de dólares, um alerta que transforma a insegurança dos investidores em pânico aberto. O que deveria ser uma história de recuperação de Detroit tornou-se, em vez disso, uma lição amarga para o mundo. Apesar disso, a Stellantis é apenas a face mais visível da crise. Sob a superfície, as tarifas corroem a espinha dorsal da outrora integrada cadeia de suprimentos da América do Norte. O que antes funcionava como uma rede coesa de fábricas e linhas de montagem agora se fragmenta em desordem, deixando toda a região vulnerável. Aço e alumínio importados são sobretaxados em até 50%, com quase 80% desses custos recaindo diretamente sobre as montadoras. Veículos montados no México e no Canadá sofrem tarifas progressivas que podem elevar a carga efetiva para quase 50%, anulando as vantagens de custo que justificavam a produção de SUVs e utilitários. O impacto é particularmente severo no Canadá, onde a indústria automobilística emprega diretamente 125 mil trabalhadores e sustenta outros 500 mil em fornecedores e logística. A pressão foi tão intensa que o primeiro-ministro Mark Carney adiou novas regulamentações para veículos elétricos, uma concessão extraordinária que expõe o peso das tarifas sobre Ottawa. Até mesmo o presidente da Stellantis, John Elkann, lançou um alerta contundente. Ele destacou que cerca de 4 milhões de veículos importados anualmente pelos Estados Unidos ainda escapam das exigências de fornecimento doméstico, uma brecha que pode ruir sob o peso das tarifas, ampliando a sobrecarga de um sistema já em colapso. Os impactos não se restringem aos balanços financeiros. Eles reverberam diretamente nas fábricas. Quando a Stellantis encerrou operações no México e no Canadá, a consequência imediata recaiu sobre os Estados Unidos. 5 unidades de produção interligadas entraram em colapso, deixando quase 900 trabalhadores americanos sem ocupação.
Em cidades industriais fragilizadas por décadas de retração, esses fechamentos se traduziram em salários estagnados, comércios em declínio e comunidades inteiras à beira da paralisia. A Stellantis, responsável por quase 39% de sua produção norte-americana fora dos Estados Unidos, acabou sendo a mais atingida. Contudo, o problema se espalha para além da montadora. A General Motors foi forçada a acelerar emergencialmente a produção de caminhões em Indiana para suprir a demanda reprimida, enquanto a Ford passou a enfrentar uma tarifa adicional de 4.900 libras por cada veículo montado em território nacional, um custo inevitavelmente repassado às famílias americanas. Nem mesmo as marcas de luxo escaparam. A Ferrari e outras fabricantes europeias elevaram os preços em até 10%, evidenciando que nenhum segmento do mercado automotivo global está imune às diretrizes impostas por Washington. O que começou como uma cruzada nacionalista rapidamente se converteu em um redesenho econômico que atinge cidades inteiras, impondo a trabalhadores e consumidores a conta de uma promessa não cumprida. A reação extrapolou fronteiras e provocou indignação entre aliados históricos, transformando parceiros tradicionais em rivais relutantes. O Canadá, outrora sustentáculo da parceria comercial com os Estados Unidos, respondeu às tarifas com medidas próprias contra veículos americanos, aprofundando disputas já latentes em torno de oleodutos e cotas agrícolas. Uma engrenagem continental que antes funcionava de forma coesa passou a operar como um campo de batalha repleto de represálias. Cada novo passo amplia a fissura entre Ottawa e Washington. O Japão, por sua vez, encara uma catástrofe iminente. Suas exportações de veículos, tratadas por décadas como espinha dorsal do crescimento econômico, agora correm risco de perdas de até 17 bilhões de dólares. A ameaça força Tóquio a encarar uma questão outrora inimaginável. A terceira maior economia do planeta conseguirá sustentar seu destino em um mercado cada vez mais instável. A Coreia do Sul, mais ágil em sua resposta, lançou um pacote de 2 bilhões de dólares para amparar suas montadoras. Mais do que um colchão financeiro, a medida representa um gesto político claro. Os 340 mil empregos ligados ao setor automotivo não poderiam ser sacrificados na experiência tarifária americana. Enquanto isso, a Europa se vê diante de seu próprio abismo. A perspectiva de uma tarifa de 30% sobre veículos fabricados na União Europeia paira como uma guilhotina suspensa, adiada, mas nunca descartada. De Berlim a Paris, associações industriais classificam as medidas de Washington como uma traição. Um golpe vindo justamente do aliado que um dia se apresentou como porta de entrada para os mercados globais. A indignação provocada pelas tarifas não se limita ao âmbito econômico. Assume também contornos existenciais. Se os Estados Unidos estão dispostos a prejudicar parceiros de forma tão incisiva, o que isso revela sobre o futuro da cooperação transatlântica? O que começou como uma aposta doméstica se converteu em uma ruptura geopolítica. Nações que antes caminhavam ao lado de Washington para sustentar a prosperidade conjunta agora traçam rotas alternativas, buscam novos mercados e firmam alianças comerciais que, deliberadamente, excluem os Estados Unidos. A mensagem enviada por Ottawa, Tóquio, Seul e Bruxelas é inequívoca. A lealdade tem limites, e quando a sobrevivência está em jogo, nenhuma parceria é intocável. Enquanto a Stellantis desmorona, suas concorrentes em Detroit pouco diferem. Ford e GM foram tragadas pelo mesmo redemoinho de custos ascendentes e incertezas permanentes, forçadas a improvisar estratégias que soam mais como remendos do que como planos estruturados. A GM correu para ampliar a produção de caminhonetes em Indiana, tentando mitigar o impacto da ruptura das cadeias de suprimento. Mesmo assim, executivos alertam que, se as tarifas persistirem, a única saída viável poderá ser a realocação de fábricas para fora do território americano, uma admissão que mina a promessa de preservar empregos nacionais. A Ford, por sua vez, enfrenta uma equação igualmente dura. Com o acúmulo de sobretaxas, a empresa arca agora com um custo médio adicional de 8.641 dólares por veículo importado. A pressão financeira levou as montadoras de Detroit a abandonar projetos ousados de eletrificação, refugiando-se na produção de picapes e SUVs, exatamente o oposto da narrativa de inovação que Washington insiste em defender. O nervosismo cresce. Sindicatos em Michigan e Ohio alertam para uma nova onda de desemprego, enquanto empresas se preparam discretamente para cortes de pessoal caso não haja alívio. Em vez de garantir o futuro da manufatura americana, as tarifas de Trump transformaram até mesmo os gigantes do setor em sobreviventes precários. O que foi vendido como renascimento tornou-se camisa de força. A doutrina America First prometia restaurar o domínio industrial dos Estados Unidos, mas na prática deixou a indústria automotiva acuada, pagando mais caro pelos insumos, perdendo espaço no exterior e mergulhada em incerteza no próprio mercado doméstico. A retórica da força nacional converteu-se em fragilidade estrutural.
Agências de classificação e analistas internacionais soam o alarme. A Moody's apontou Volkswagen, Volvo e Stellantis como as mais vulneráveis, dado que sua dependência do mercado americano se transformou rapidamente de ativo em passivo. O ING foi além. Alertou que a retirada de Washington dos incentivos aos carros elétricos não apenas sufocará o crescimento interno, mas consolidará a liderança estrangeira em uma das tecnologias-chave do século. Cada dólar retirado de subsídios é um dólar transferido para Seul, Tóquio ou Berlim. Os sinais já são visíveis. A fatia de Detroit no mercado global despencou de 18% para menos de 12% em apenas 2 anos. Essa deterioração não pode ser explicada como mera oscilação cíclica. A velocidade e a magnitude revelam algo estrutural. A erosão da influência americana em um setor outrora sinônimo de poder nacional. Em conselhos administrativos pela Europa e Ásia, estrategistas agora enxergam os Estados Unidos não como o árbitro das regras, mas como um concorrente debilitado por suas próprias políticas. Dentro dos Estados Unidos, o embate político é igualmente acirrado. Para defensores do comércio, as tarifas deixaram de ser escudo e se tornaram arma contra a própria indústria. Podem resguardar empregos no curto prazo, mas ao mesmo tempo expulsam a inovação, incentivam aliados a diversificar cadeias de fornecimento e corroem a credibilidade de Washington como líder econômico. O que começou como tentativa de controlar o próprio destino transformou-se em armadilha, colocando a indústria automotiva americana à margem de uma corrida global que já liderou. A aposta protecionista doméstica converteu-se em crise internacional. Longe de um renascimento, a guerra tarifária de Trump pavimentou o caminho para uma recessão automotiva nos Estados Unidos. O efeito dominó continua. Canadá, Europa, Japão e Coreia do Sul, aliados de longa data, redirecionam estratégias industriais para novos parceiros. Enquanto Washington hesita, Pequim não precisa mover uma peça. Com veículos e peças já taxados em 100%, a China apenas assiste aos concorrentes sangrarem, enquanto reforça sua própria autossuficiência. O sonho da ressurreição de Detroit dissolve-se rapidamente. Em seu lugar, ergue-se uma realidade dura. Os Estados Unidos cedendo o mercado não no campo militar, mas nas fábricas e nas mesas de negociação. A pergunta inevitável permanece: se até Detroit, o coração da manufatura americana, não resiste ao peso do protecionismo, qual outro pilar do poder dos Estados Unidos pode ser considerado seguro? Essa é a verdadeira narrativa. Uma política que prometia proteger acabou por expor as vulnerabilidades mais profundas do país. Detroit é apenas a primeira rachadura. O que vier depois pode selar o destino da indústria americana. E você, o que pensa sobre isso? Deixe sua opinião nos comentários. Para continuar atualizado, veja o vídeo a seguir, tenho certeza que será perfeito para você.